Nesta semana, a já delicada situação diplomática entre Estados Unidos e China se agravou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 2 hackers chineses de tentarem roubar dados para favorecer o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. Eles estariam atuando, segundo as autoridades, para o serviço de inteligência do país, como parte de uma campanha mais ampla de anos de roubo cibernético. E o que há de novo com a China? Me diga. Eu não estou contente com a China. Eles deveriam ter parado a pandemia na fonte. Eles poderiam ter impedido isso desde o começo. Agora você está me dizendo que eles estão hackeando. E eu só digo isso, Steve. O que há de novo? Depois disso, o governo dos Estados Unidos determinou o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. Em resposta, a China afirmou que iria retaliar a decisão e qualificou como provocação política. Uma das possibilidades estudadas por Pequim é o fechamento do consulado americano em Wuhan, cidade onde a pandemia do novo coronavírus começou. Quem nos conta mais sobre esse caso é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Beatriz? Oi, Gustavo, tudo bem? E por aí? Também, tudo certo. Bom, explique essa história. 2 hackers tentaram acessar dados de uma pesquisa sobre vacina e, como retaliação, o governo americano resolveu fechar um consulado chinês? Gustavo, essa determinação do governo americano de ordenar o fechamento desse consulado chinês que fica em Houston, no Texas, é mais um capítulo da escalada de tensões entre Estados Unidos e China, que tem se intensificado bastante nos últimos meses, especialmente desde que a crise relacionada ao coronavírus começou, mas que já se estende aí por alguns anos. Aí, para voltar alguns passos atrás, né, os americanos determinaram o fechamento do consulado em um prazo de 72 horas, que vai dar nesta sexta-feira. Então, a partir desta sexta-feira, o consulado chinês em Houston deve deixar de funcionar. O governo chinês já avisou que vai fazer uma retaliação, mas ainda não anunciou qual será. E quando o Departamento de Estado falou sobre esse assunto, né, que é a diplomacia americana, o comunicado ele foi bastante genérico. Os americanos falam em proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos Estados Unidos. O que a gente sabe é que há acusações de espionagem ilegal dos americanos contra os chineses. Isso também não é exatamente uma novidade, mas o que aconteceu nessa semana é que os americanos acusaram 2 cidadãos chineses, 2 hackers, de tentarem obter informações de empresas americanas que fazem, entre outras coisas, pesquisas sobre o coronavírus, inclusive sobre potenciais vacinas aqui nos Estados Unidos. E também, segundo os americanos, esses hackers trabalharam para o serviço de inteligência do governo chinês porque buscaram, ao longo aí da última década, informações nessas empresas americanas que estariam ligadas ao interesse do governo chinês, né? Interesse estratégico do governo chinês. Então, a China ela nega que ela se envolva em qualquer tipo de tentativa de roubar segredos comerciais, digamos assim, e considerou muito grave essa decisão do governo americano. Eles detectaram, os americanos, uma invasão digital no sistema de um departamento de energia de Washington e, a partir daí, eles teriam descoberto esse esquema maior. Então, a indicação é de que o fechamento do consulado em Houston estaria ligado com toda essa investigação, né? Os Estados Unidos falam que a intenção dos chineses era roubar segredos de indústrias e aí estaria incluída essa questão de saúde e também com relação ao coronavírus, mas também uma série de outras questões, enfim, roubar segredos de programas de monitoramento militar, dados sobre ativistas de direitos humanos e dissidentes aí, do governo chinês, críticos do governo chinês. Então, é uma série de acusações contra a China, nenhuma delas foi diretamente ligada pelo governo americano para tomar essa decisão sobre o fechamento do consulado de Houston, mas vem na esteira e vem na sequência dessa última acusação que envolve, sim, um potencial espionagem sobre pesquisa de vacinas contra o coronavírus. Agora, Beatriz, em relação a esses funcionários desse consulado, já se sabe o que será feito
dessas pessoas, elas vão para outros consulados chineses nos Estados Unidos ou até para a própria embaixada da China em Washington? Então, Gustavo, tem uma coisa curiosa que a gente ainda não falou. Curiosa assim para dizer o mínimo, quando se teve a notícia com relação ao fechamento ali do consulado que fica em Houston, a imprensa local lá no Texas reportou que havia fumaça saindo do prédio do consulado, e algumas imagens aí que foram divulgadas pela imprensa, também local, nas redes sociais, mostram ali documentos sendo queimados, arquivos sendo queimados, caixas no pátio do consulado. Então, enfim, ficou uma grande especulação sobre se esses funcionários ali estariam tentando promover algum tipo de queima de arquivo, enfim, ficou uma grande incerteza no ar. A China tem outros locais diplomáticos aqui nos Estados Unidos, tem outros 4 consulados, né, Nova York, Chicago, São Francisco e Los Angeles, e fora a embaixada em Washington. Então ainda não há muita informação sobre como esses diplomatas vão ser realocados. Agora, uma curiosidade que acho interessante sobre o consulado em Houston especificamente, tem uma coisa interessante que foi o primeiro consulado estabelecido nos Estados Unidos, né, depois que Estados Unidos e China retomaram aí relações diplomáticas em 1979, então bastante simbólico que se escolha o consulado de Houston, mas por outro lado há uma especulação aqui no governo americano de que a retaliação por parte dos chineses seria fechar o consulado americano que fica em Wuhan. Só que o consulado americano em Wuhan já foi esvaziado, porque o Wuhan foi o epicentro ali do coronavírus, né? Então o Departamento de Estado evacuou o consulado para proteger também os diplomatas que ficam por lá. Então, se a retaliação for essa, ela vai ser simbólica, mas não tão efetiva. Essa é Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, nos Estados Unidos, que nos trouxe aí detalhes desse conflito recente agora entre Estados Unidos, conflito diplomático, viu, minha gente? Entre Estados Unidos e China. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigada, Gustavo. Um abraço. China e Estados Unidos têm travado algumas batalhas durante o governo de Donald Trump. Recentemente, o presidente americano anunciou a saída do país da Organização Mundial da Saúde, por entender que o órgão foi pressionado pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus. A China tem total controle sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano, comparado ao que os Estados Unidos vêm pagando, que é aproximadamente 450 milhões de dólares por ano. Além disso, Trump impôs tarifas sobre produtos da China para torná-los mais caros para os consumidores americanos, o que estimularia a produção interna nos Estados Unidos. A China, por sua vez, respondeu com um aumento de taxas sobre produtos norte-americanos. Então nós estamos recolhendo dezenas de bilhões de dólares. Nós nunca fizemos isso antes com a China. Nós não fizemos isso antes com ninguém, na verdade, porque vem tirando vantagem de nós em todos os nossos acordos comerciais, praticamente. A questão sobre Hong Kong também é delicada entre os dois países. A China tem tentado aumentar o controle que exerce no território, com uma lei de segurança que pode barrar sua autonomia judicial. Os Estados Unidos tinham regras de comércio e de imigração específicas para Hong Kong, mas com a interferência crescente dos chineses, Donald Trump retirou o status especial do território. A liberdade lhes foi tirada, os direitos lhes foram tirados. E com isso se vai Hong Kong, na minha opinião, porque ela não poderá mais competir com mercados livres. Muita gente vai embora de Hong Kong, eu suspeito. Em maio, os norte-americanos impuseram sanções para cortar o acesso da empresa chinesa Huawei a semicondutores fabricados com componentes americanos. Segundo os Estados Unidos, a suspeita é que a Huawei faça espionagem para o governo de Pequim.
Nós convencemos muitos países, e eu mesmo fiz isso, na maior parte das vezes, a não usar a Huawei, porque nós acreditamos que é um grande risco à segurança. Eu convenci muitos países a não usá-la. Se eles quiserem fazer negócio com a gente, não podem usar. Just today, I believe that UK announced that they're not going to be using it. A empresa perdeu contratos no Reino Unido e os chineses culpam os Estados Unidos por uma campanha contra a empresa. Além disso, Donald Trump transformou a queda de braço contra a China em um tema de campanha visando as eleições de novembro. Afinal, a atual Guerra Fria entre Estados Unidos e China pode ser comparada ao conflito entre americanos e soviéticos iniciado na década de 40? O que está por trás dessa briga diplomática? Quem analisa o caso é o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, Gustavo, tudo bem? Bom, professor, temos visto, pelo menos desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, um agravamento dessa situação diplomática entre os dois países, seja por questões tarifárias, pela situação de Hong Kong, ou por essa acusação de roubo aí de dados de uma pesquisa sobre vacina que culminou no fechamento do consulado. Pegando todos esses elementos, dá pra gente classificar esse momento como uma nova Guerra Fria, como aquela que aconteceu contra a União Soviética, professor? Eu acho que o uso dessa expressão Guerra Fria para relacionar, ou procurar tratar esse atrito entre os Estados Unidos e a China, não é tão preciso, porque a Guerra Fria também ela teve períodos, Ela não foi um momento, das relações internacionais entre 1947, 1989 e 91, que nós podemos classificá-lo como homogêneo, Inclusive, um pesquisador da London School, já falecido, Fred Halliday, chegou até a escrever um trabalho chamado A Segunda Guerra Fria, para tratar as relações entre o governo Reagan, que inspira muito o governo Trump, atualmente. O governo Reagan foi de 1981 até 1989, comecinho dos anos 90, 1990 nos Estados Unidos, e escolheu a União Soviética ali para lançar um projeto conhecido como Guerra nas Estrelas, um projeto de defesa estratégica que implicaria uma disputa no espaço entre a União Soviética e os Estados Unidos, digamos assim, medindo força. E os Estados Unidos já tinha a dianteira nessa relação. No caso agora, entre os Estados Unidos e China, se nós fôssemos aproximar com aquele período, com o período da Guerra Fria, tem essa ideia de uma bipolaridade, que agora não é multipolar, e não é bipolar. E o segundo, que é diferente de uma disputa ideológica militar na Guerra Fria, agora nós temos uma disputa, é claro, em torno de patentes, em torno de marcas, em torno da dimensão, sobretudo, econômica, Mas nós sabemos que, é claro, que a dimensão econômica nunca está separada da dimensão política e, nesse caso, também da dimensão geopolítica. Agora, dá para a gente dizer, professor, que essas atitudes mais radicais que têm sido tomadas recentemente pelo governo americano têm a ver somente com o receio de perder aí um posto de superpotência do mundo? Em partes, sim, mas a China, há alguns anos, no Congresso em um dos congressos do Partido Comunista Chinês, o atual presidente Xi Jinping, numa longa entrevista, ele diz que considerava que a China estava 50 anos atrás dos Estados Unidos, na dimensão tecnológica, sobretudo, e na dimensão tecnológica para aplicação comercial. Mas os Estados Unidos continuam a dispor de grandes centros de pesquisa, de uma massa pensante, pesquisadores, laboratórios, produção de conhecimento avassaladora, sem dúvida alguma. A China tem ocupado o segundo, desde 2003, 2004, a China vem galgando espaço e tem ocupado, mais nos anos 60, a segunda posição na produção de conhecimento no mundo. Para se ter uma ideia, em 1993, os Estados Unidos tinham 36% de todos os artigos indexados no mundo, artigos científicos indexados no mundo. Em 2013, os Estados Unidos tinham baixado para 25%, um quarto do que
produzido em termos de artigo indexado no mundo, na pesquisa, sobretudo boa parte da de ponta, os Estados Unidos tem 1/4 dela. Os chineses saíram de uma posição de em torno de 1 a 2% para 16%. E os Estados Unidos, nesse ponto, eu creio que no governo Trump, o que a gente pode identificar mais precisamente é de que ele trata a China, de fato, como um desafiante. Então, ou seja, no governo Trump, o vocabulário parceria estratégica está fora de cogitação, né, desde o início de 2017. E um outro ponto importante é que, nesse caso, envolvendo, né, essa ordem abrupta, né, do governo Trump para o fechamento daquele que foi o primeiro consulado da China nos Estados Unidos, que é o consulado de Houston, né, no Texas, significa que o Trump aumentou, digamos, né, a tensão com a China, mas, sobretudo, no contexto, claro, dado o contexto eleitoral dos Estados Unidos, ele novamente volta a usar como um dos argumentos o comércio injusto, desleal, né, da China para com os Estados Unidos. Dá para a gente afirmar que a pandemia do novo coronavírus ela agravou essa disputa, essa relação entre Estados Unidos e China? Se na época da Guerra Fria tinha a história da corrida espacial, agora tem a corrida para quem descobre a vacina primeiro, para quem consegue combater com mais eficácia o vírus nesse momento, se os chineses, se os americanos, dá para fazer esse comparativo? E se essa pandemia agravou essa relação? É uma boa analogia. O governo Trump, ele desde o início do foco, né, quando foi identificado, o foco em Wuhan, né, na China, o governo dos Estados Unidos procurou imputar à China a responsabilidade, né, pela disseminação, global do vírus. E até tem feito, né, declarações de que a China deveria reparar parte do dano que ela, entre aspas, teria causado, até chegar lembrar que o secretário de Estado, Mike Pompeo, chegou a afirmar que o vírus teria sido produzido em laboratório e que, portanto, né, aquilo que há 4 meses, 5 meses nós ouvimos, isso desapareceu completamente do noticiário, do debate internacional. O segundo ponto é que o governo Trump, então, passou a insistir junto à Organização Mundial de Saúde de que ela estava sendo muito branda com a China e que, portanto, deveria haver um tratamento mais, defendia, né, então, um tratamento mais duro da Organização Mundial de Saúde em relação à origem do vírus, da pura responsabilidade ou não do governo chinês, e que levou, inclusive, à retirada, né, do Trump dessa organização tão importante, ainda mais nessa situação de pandemia mundial, porque ela pode ajudar também a coordenar a cooperação, né, em torno da busca de uma saída, no caso, a tecnologia de uma vacina, disponibilizar uma vacina ou então medicamentos que possam contribuir para abrandar a pandemia no primeiro momento e, em seguida, debelar a pandemia. E no caso da questão tecnológica, é importante que uma diferença, né, entre a vacina Sinovac, né, a vacina mais promissora dos chineses, que está sendo desenvolvida, entre outros, com cooperação do Instituto Butantan em São Paulo, nós temos a vacina de Oxford, né, com a AstraZeneca, uma empresa que é do Reino Unido e da Suécia, de tal modo que essas duas vacinas elas serão vendidas a preço de custo. Então, é claro que, nesse momento, tem sim uma corrida tecnológica e eu não descartaria, inclusive, se essa vacina estiver disponível e em volume suficiente, que o próprio Estados Unidos vai se beneficiar de uma parte dessas doses que os chineses venham disponibilizar. Agora, professor, depois desse caso em que houve o fechamento do consulado chinês, a China prometeu retaliação aos Estados Unidos. Hoje, como é que a gente pode entender essa retaliação? O que a China pode fazer contra os Estados Unidos? A China, ela tem tratado, né, o governo Trump sempre com muita cautela, e a China não é dada a roubos, né? Se nós compararmos o fechamento do consulado chinês em Houston, né, pelo menos a ordem que foi dada, e inclusive é uma ordem acompanhada de uma ordem de despejo, né, dos ocupantes do prédio, assim como dos locais em que residem, né, aqueles que trabalham nessa representação diplomática chinesa. Nada impede de que os chineses que estão
em Houston, eles podem ser distribuídos para os outros 4 consulados da China nos Estados Unidos ou até mesmo ocupar espaço na embaixada do país em Washington. Um outro ponto importante é que qual retaliação a China tende a fazer? Do que está circulando nesse momento, enfim, na imprensa internacional, é que a resposta chinesa seria o provável fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Wuhan, no epicentro, de onde começou a crise, enfim, que gerou a pandemia mundial. Do ponto de vista econômico, os chineses não tiveram uma reação drástica quando, agora em maio, os Estados Unidos mudaram o status de Hong Kong, porque a China adotou uma nova lei, uma lei de segurança em Hong Kong, exatamente para conter protestos, e que os Estados Unidos interpretam como uma redução ou até supressão da autonomia da ilha, de Hong Kong, que desde 97 foi devolvida pela Inglaterra, pelo Reino Unido, a China. A China recuperou a soberania sobre Hong Kong. Então, nesse momento, eu creio que o governo chinês ele tende a consultar outros aliados na região da Ásia-Pacífico, mesmo os aliados europeus, onde nesse momento se encontra o secretário de Estado americano, o equivalente a nós no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, que é o Mike Pompeo, que está com um giro pela Europa, exatamente tentando buscar mais apoio dos europeus para medidas contra a China. Então, o governo chinês, creio que nesse momento não deve, como nos momentos anteriores, de hostilidade dos Estados Unidos em relação à China, creio que não parece que vá tomar nenhuma atitude que possa elevar ainda mais a atenção, a não ser das declarações de parte a parte. Bom, nós conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, que nos falou um pouco mais sobre esse conflito Estados Unidos e China. Claro, a gente falou também como isso pode afetar o Brasil de certa forma. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gustavo, e um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção e tradução de Júlia Corá, participação de Leandro Cacossi e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.